meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação. E a nossa aula para os alunos do 6º ano agora vai ser da disciplina de redação. A gente vai falar de paródia e marcas de oralidade. Então, para isso, você vai pegar o seu livro didático e você vai abri-lo na página 107 e nós iremos até a página 110, ok? Então, ao pegar o seu livro didático, até mesmo antes de pegar o seu livro didático, nós colocamos aqui o conceito do que é paródia, que tem no seu livro didático. Não é o mesmo que está aqui, mas é o que está lá. Vamos lá. Paródia consiste na recriação de uma obra já existente a partir de um ponto de vista predominantemente cômico. Além da comédia, a paródia também pode transmitir teor crítico, irônico ou satírico sobre uma obra parodiada através de alterações no texto ou imagem do produto original, por exemplo. Olha só, gente, o que está escrito aqui? Que paródia é quando você pega uma obra, uma música, um livro, um filme, e você recria essa história da música ou do filme ou de um poema, fazendo o quê? Uma crítica, uma comédia, algo cômico. Então, obrigatoriamente, as paródias têm que ser algo cômico. É quando você pega uma história... Olha, quem faz muito isso? É o Chapolin. Se vocês forem ver, vocês vão encontrar muito isso na obra do Chapolin, que ele finge, às vezes, ser o Shakespeare, vocês já viram? Aí ele é alguém todo... Normalmente eles colocam ele como se fosse uma pessoa muito burra, que não sabe falar. Okay? Então, ele também pode... Ele arruma outros personagens também. Não me vem muitos agora em mente, mas quando você pega uma obra que já existiu e transforma ela, fazendo ela se tornar cômica, inventando às vezes as mesmas palavras, mas de uma forma muito mais engraçada, você está diante de uma paródia. E é isso que a gente vai ver agora no livro de vocês, ok? Então, nós temos aqui uma paródia, olha só. Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Vermelho de raiva, entenderam? Ah, me fez lembrar agora umas paródias, por exemplo, tem o Deu a Louca no Chapeuzinho Vermelho, né? Que é uma história em que mostra o Chapeuzinho Vermelho de um jeito diferente. Aqui é a mesma coisa que vocês vão ver. Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Então, o Chapeuzinho, ela ficou vermelho, mas do que foi? De raiva. Então, aqui a história é toda escrita em diálogos. Vocês podem olhar de que forma que a gente descobre isso? Por meio dos travessões. Vocês estão vendo? Antes de iniciar as falas, deve ser um diálogo entre duas pessoas. Vamos ver quem é, que eu não sei. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó. Fica. Mas, vovó, que olho vermelho e grande, que houve? Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Guarujá, vovó, passei o fim de semana. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal, não, mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande, tão esquisito, vovó. Ora, Chapeuzinho, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um deus nos acuda, fico o dia todo respirando este ar horrível. Chega mais perto, minha netinha, chegue. Mas em compensação, antes eu levava mais de 2 horas para vir para casa, até aqui. E agora, com a estrada asfaltada, em menos de 15 minutos chego aqui com a minha moto. Pois é, minha filha, o que tem aí nessa cesta enorme? Puxa, já ia me esquecendo, a mamãe mandou umas coisas para a senhora, olha aí. Margarina, maionese, Hellmann's, Danone de frutas e até uns pacotinhos de sopa Knorr. Mas é para a senhora comer só um por dia, viu? Lembra da indigestão do carnaval? Perguntou. Se lembro? Se lembro. Vovó, sem querer ser chata, ora, diga, as orelhas da senhora estão tão grandes e ainda por cima peluda. Credo, vovó. Outra, não terminou. Vamos continuar. Ah, mas a culpa é você. São estes discos malucos que você me deu. Onde já se viu fazer música deste tipo? Um horror. Você me desculpe, porque foi você que me deu. Mas essa guitarra, e guitarra que diz, né? Pois é, essa guitarra são barulhentas. Não há ouvido que aguente, minha filha. Música
é do meu tempo. Aquilo sim. E seu finado avô, dançando valsa. Ah, esta juventude está perdida mesmo. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado por cima, encaracolado. Que é isso? Também tenho que entrar na moda, não é, minha filha? Você queria que eu fosse domingo ao programa do Chacrinha? De coque e com vestido preto, com bolinhas brancas, chapeuzinho, pula para trás. E essa boca imensa? A avó pula da cama e coloca as mãos na cintura brava. Escuta aqui, queridinha. Você veio aqui hoje para me criticar, é? Pronto, acabou a história. Gente, olha só. A história termina da forma que vocês achavam que ia terminar? Como é a história da Chapeuzinho Vermelho? É o quê? No final não era Chapeuzinho, era quem? Um lobo. Mas acontece isso aqui? Não, né? Vamos continuar, então, para saber o que mais estão pedindo. Então, isso aqui é como se fosse uma paródia. É uma história semelhante que foi recriada, mas trouxeram para a modernidade. Tanto que ela fala sobre música, ela fala sobre guitarra, não é? Sobre a industrialização. Então, não é uma história com florestas, enfim. Vamos seguir adiante para saber o que se pede. Olha, aqui está falando. Você lê uma paródia de conto maravilhoso. E ao escrever uma paródia, o autor brinca com o texto que serviu para ponto de partida, apresentando novos personagens ou alternando o comportamento dos personagens do texto de origem, criando situações inusitadas, quase sempre com o objetivo de produzir humor ou fazer uma crítica. Em princípio, qualquer gênero textual pode ser parodiado. No entanto, o leitor da paródia precisa conhecer o texto que deu origem a ele. Não só para entendê-lo, também para fruir o texto adequadamente, certo? Então, olha só. Marcas de oralidade. Primeira questão. Que diferença há entre a história original da Chapeuzinho Vermelho e essa que você acabou de ler? O que você pode dizer? Que existe semelhança... ele está perguntando as semelhanças? Não, ele quer saber só as diferenças. Então, o que você pode colocar na diferença? Você pode falar que é uma história da atualidade. Você pode falar que você vai encontrar nela... não vai encontrar nela um lobo, porque na história não tem lobo, gente. Então, essa que você pode colocar aqui é a diferença. Uma história mais atual e não tem lobo. Segunda. Quando lemos esse texto em voz alta, temos a impressão de que os personagens estão conversando de verdade. Por quê? Sim. Por quê? Porque foi escrito em forma de diálogo. Os personagens que estão falando não têm narrador. Então, parece sim que os personagens estão conversando porque foi escrito em forma de diálogo. Isso que você vai escrever, certo? Terceira. Releia esse trecho do texto e preste atenção às palavras e expressões destacadas. Ah, mas a culpa é você. São esses discos malucos que você me deu. Onde já se viu fazer música desse tipo? Um horror. Você me desculpe, porque foi você que me deu. Mas essa guitarra, é guitarra que diz, não é? Pois é, as guitarras são barulhentas. Não há ouvido que aguente, minha filha. Música é a do meu tempo. Aquilo sim que o seu avô filhado avô, dançava a valsa. Ah, essa juventude está perdida mesmo. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado para cima, encaracolado. Que é isso? Letra A. As palavras destacadas são usadas principalmente em conversas. Em sua opinião, se esse texto fosse escrito e não falado, por que há nele tantas marcas como essa? Então, gente, por que parece que o texto está sendo falado? Exatamente porque ele foi escrito em forma de diálogo. E por ser escrito em forma de diálogo, ele tem essas marcas de oralidade, para mostrar que é um texto que, como se eles estivessem conversando. Então, você vai dizer que é porque se trata de um texto dialogado que está imitando uma conversação. B. Volte ao texto da Chapeuzinho Vermelho de Raiva e encontre mais 3 exemplos de marcas de oralidade. Escreva no caderno. Então, você vai escrever o quê, gente? Essas palavras que parece que a gente está conversando. Que são as palavras em, que isso, ora, credo, viu? Então, isso são marcas de oralidade. Quarta questão. A gíria é uma marca bastante característica da oralidade. Procure no texto alguma gíria que indique o que ela significa. Então, aí você pode... Aqui nessa parte mesmo você encontrou, quando ela fala... olha só. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, tá? Entre aspas. O que quer dizer um barato, gente?
quer dizer está legal, né? Está divertido, está, enfim, eu não sei. Então, você vai colocar aí uma dessas gírias, barato, e dizer o que ela significa. Então, a palavra barato pode significar interessante, diferente, divertido. Ok, gente, vamos para a quinta. Há algum sinal especial para indicar gíria no texto? Sim, gente, você vai ver que as gírias estão sempre entre aspas. Então, você vai dizer que normalmente os gírias estão entre aspas. Sexta. Cite gírias que você conhece. Qual delas você utiliza quando conversa com seu grupo de amigos? Então, aqui você vai escrever gírias que vocês conhecem, que eu não conheço. Então, vocês vão colocar algumas gírias que vocês falam, talvez até os paraenses, que vocês falam, e vão colocar o significado no lado, certo? Vamos adiante. Que tal organizar um dicionário de gírias? Reúna com seus colegas, você não vai se reunir com ninguém, e sigam esses passos. Então, aqui ele queria que você montasse um dicionário, encontrasse várias palavras que você conhece de gírias e fizesse no lado colocasse os significados deles no lado, tá, gente? Então, era isso que você tinha que fazer aqui. Aí ele pede para você mostrar quais seus colegas têm, mas você não vai fazer isso, tá? Apenas faça o seu dicionário de gírias. Oitava. Agora que você leu, que você e seu grupo vão fazer uma dramatização, não tem como a gente fazer uma dramatização, essa questão aqui também não está muito legal para a gente fazer. Olha, em uma data predestinada pelo professor, de que nós teríamos que ver uma data para você interpretar esse texto aí, mas não tem como. Então, isso aqui também, tá, gente? Apresente um novo diálogo sem as gírias aos colegas. Então, não tem como a gente fazer esse diálogo, essa apresentação, tá bom, gente? Então, vamos aqui pro finalzinho da aula, que está falando sobre sotaque. Olha só, sotaque é a maneira como cada falante pronuncia as palavras de sua língua, de acordo com a melodia própria em sua região e seu grupo social. Alguns fonemas marcam bem determinados sotaques. Por exemplo, costumamos distinguir o R caipira e o R carioca. Então, quando a gente fala porta, né? O porta. Da mesma forma, é comum ouvir o S carioca, nós. Aí o nosso é mais nós, né? Os sotaques são um traço de identidade do falante. Oralmente, essa aqui é a primeira questão. Oralmente, faça uma descrição do sotaque que predomina na região em que você fala. Então, gente, eles falam que nós falamos aqui no Pará, em Belém, muito cantado. A gente não fala, a gente canta. Tu é doido? Ah, moleque. Eles falam que a gente fala meio cantado. E a gente usa muito chiado também. A gente não fala arroz, a gente fala arroz. Nós, tá? Então, ele quer que você faça uma descrição de como é o sotaque daqui. Segunda, você é capaz de identificar a região de origem de uma pessoa pelo sotaque? Exemplifique, tente produzir a fala dessa pessoa. Então, se uma pessoa de outro lugar falasse, você saberia falar, isso aqui é um gaúcho que está falando. Esse aqui ele é carioca, olha, esse aqui é um paulista falando. Esse que ele está pedindo para você. Se você coloque assim a fala de alguém e diga de onde ele é e como é que ele fala. Certo, gente? Então, é isso, meus queridos. Façam essas questões. Coloquem no caderno de vocês que vai valer ponto os cadernos resolvidos, tá bom, gente? Então, até mais. Fiquem em casa, se cuidem. Logo, logo a gente vai se ver, tá bom, gente? Tchau.